Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 2, no versículo 15, amém? Nós vamos ver aqui que Paulo estava falando aqui com Timóteo, né? Pois Timóteo também era o pregador do evangelho, né? Então ele estava instruindo a ele, né? Falando que é necessário ele permanecer firme nos ensinamentos ao qual ele vinha ensinando, né? Para que ele possa também ensinar as pessoas, né? Venha transmitir a fé, a palavra, o conhecimento de Cristo. E ele vem também dizendo aqui no 15, para que ele viesse se esforçar sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve, né? Pois Deus escolheu ele, né? E agora ele nessa missão, pregando a palavra de Deus, deveria se esforçar cada vez mais para o reino de Deus, se esforçar para o Senhor, porque se esforçando para o Senhor, né, o Senhor recompensaria, né, pois a Bíblia vem dizendo, seja um bom trabalhador, que não tem de se envergonhar, né, então ele aqui era o soldado de Cristo, ele deveria se esforçar cada vez mais no mundo espiritual, para que ele pudesse estar com o coração dele sensível à voz de Deus, para que ele pudesse ser cada vez mais usado pelo Senhor, né? Ele deveria cada vez mais se empenhar nas coisas do reino, nas coisas do alto, né? Porque o filho ao qual Deus escolheu, ele capacita, mas ele precisa também manter uma vida separada, manter uma vida unida a Deus, né? Buscando o conhecimento da palavra, buscando ser aprovado por Deus dia após dia, né? Para que ele venha ser essa testemunha de Cristo e assim o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. Deixa eu beber um pouco de água. E vem dizendo assim, que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade, né? Então, ele unido ao Senhor, ele torna o só espírito com o Senhor. E dessa forma, unido ao Senhor, verdadeiramente ele está sendo discípulo de Cristo, né? Ele vai poder ensinar a palavra, o Senhor vai poder usá-lo, porque o conhecimento, a sabedoria virá do alto. Pois Paulo também vem mencionando, né, que a palavra que ele vem anunciando não são palavras humanas, não são palavras e nem filosófica ao qual ele tem falado, mas é a palavra de Deus, é a palavra inspirada do céu, né, que ele transmite, que não é dele, e assim as pessoas são abençoadas. E ele estava aqui falando que ele vinculado a esse amor, à presença de Deus, ele terá o que passar, ele será usado por Deus, será um instrumento de Deus, Deus vai poder usar ele como instrumento de salvação. Ele diz assim, evita conversas tolas e profanas, que só levam mais comportamento mundanos, né? Ele disse assim, que esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Com isso, desviar alguns da fé. Então, quando a pessoa sai da palavra de Deus, começa a entrar em conversas, né, que não agrada a Deus, né, vai se veredar para a carne. E muitos também se desviam, né, com palavras, né, as palavras que as pessoas vêm proferindo, e dessa forma faz com que elas mudem de rota, né? Então, não é edificante, né? Acaba tirando dos propósitos de Deus. Mas eu também menciono aqui que Jesus também já havia advertido também os discípulos em relação a isso, né? E eles permanecer no Senhor, guardar os mandamentos do Senhor e colocá-los em prática. Dessa forma estarão unidos a Deus, né? E eles não se desviarão, porque há de acontecer, né? Daqueles que se dizem entendedor da palavra, das letras, né? E assim eles poderiam também se perder no caminho. Então, eles firmados, unidos a Deus, né?
Deus usaria eles daria continuidade à obra de Deus, mas poderiam se perder caso eles não tivessem praticando, guardando a palavra de Deus, né? E assim os propósitos de Deus não poderiam ir avante. Então, eles unidos a Deus, eles não se desviariam, né? O inimigo não chamaria a atenção deles, fazendo com que eles parem e até saiam da presença de Deus. Mas o que eu quero dizer aqui também, né, que o alicerce sólido de Deus permanece firme, né? Permanece firme o alicerce sólido de Deus, né? Ele firmou, né? O mundo é firmado pelo alicerce. E esse alicerce ele não pode ser abalado, né? Porque Deus tem um domínio, tem um controle de todas as coisas. Se ele tem um controle de todas as coisas, né? Nenhum dano há de causar, né? Só se o assim ele permitir. E aqui vem dando um exemplo, né, desse alicerce sólido de Deus que permanece firme. Ele vem dizendo assim, entre aspas, o Senhor conhece quem pertence a Ele. Todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Então aqui é mais o alicerce sólido de Deus, aqueles que são alicerçados, né, que é firmado, que está firmado sobre a rocha, esse o Senhor conhece, né? Ele conhece aqueles que estão vinculados ao amor e aqueles que não estão vinculados ao amor. Aqueles que têm raiz e aqueles que não têm raiz, né? Então, aquele que não pertence a ele não está firmado. Dessa forma, eles estão no mal, praticando o mal, a injustiça. Então, esse não tem alicerce, porque uma casa de alicerce é aquele filho sábio que construiu a casa sobre a rocha. E quando vier a tempestade, quando vier, né, a ventania, essa casa não vai ser levada, ela não vai ser devastada, ela vai permanecer de pé porque ela teve alicerce, ela teve ali, naquele momento, né, o que sustentar a casa, o alicerce, fundamento ali, né? Ela teve aquela base de sustentação, ela não foi construída sobre areia, né? Então, esse sim, né, o Senhor conhece. Esse é o cristão, esse é o filho de Deus que tem raiz, que verdadeiramente é o discípulo de Cristo, né? Mas aquele que não pertence ao Senhor, né? Esses estão vinculados, se compara, aliás, como essa casa construída sobre areia, que quando vier o vento, quando vier a tempestade, a grande chance, né? A grande chance não, há de ser devastado, há de ser levado, porque não teve uma base de sustentação ali, né? E ele vem dizendo assim, Paulo, numa casa grande, alguns utensílios são de ouro. Ele vem dando outros exemplos aqui, olha, utensílio de ouro, de prata, e outros de madeira e de barro. O utensílio de mais valor são reservados para ocasiões especiais. Então, ele vem dizendo aqui que o utensílio de uma casa, né, elas são de ouro, de prata, e outros são de madeira e de barro. Mas o utensílio que são de valores, eles são separados, ele não é usado constantemente, ele só vai ser usado em datas comemorativas ou dias especiais, né? Agora, o de menos valor, esse pode ser usado diariamente, né? Esse não tem problema de usar diariamente. Ele está fazendo uma comparação aqui. Se você se mantiver puro, será um utensílio para ser honrosos. Então, ele vem dizendo, ó, se você mantiver puro, ele está falando para Timóteo, será um utensílio para fins honrosos, né? Então, você que se mantém puro, que se mantém unido ao amor de Deus, né? Você está sendo comparado como um utensílio de valor para fins honrosos. Você só vai ser usado, né? Vai ser usado em dias especiais, né? Porque é de valor, né? Esse utensílio é de prata, é de ouro, então vai ser usado nos dias especiais, ou seja, esse utensílio, ele tem valor, você tem valor, né? Você tem valor, em outras palavras. Então, nós que somos puros, que temos um coração segundo de Deus, né? Que temos o Senhor como primeiro na nossa vida, somos utensílios de
de honra, né? Vamos ser usados naquelas datas, naqueles dias especiais. Sua vida será limpa se você está pronto para que o Senhor da casa o empregue para as boas obras. Sua vida será limpa se você está pronto para que o Senhor da casa empregue para toda boa obra. Fuja de tudo que estimule paixão da juventude, né? Estamos limpos, estamos prontos para o Senhor usar, para toda boa obra, não é verdade? Se estamos limpos, somos uma casa que o Senhor habita com permanência, né? Seremos usados para boa obra. Seremos vaso de honra, seremos um vaso, né? Que vai ser usado com fins honrosos, que sempre vai o Senhor usar, porque está sendo um vaso de honra, né? Que vai estar sendo gastado na obra e fazendo a vontade do Senhor. Mas, então, aqui está dizendo, o Senhor Jesus, né? Ele pagou um alto preço por nós. Por isso somos vasos de honra, não de desonra. Valemos muito. Então, nós somos esses utensílios de valores, né? Utensílio, né? Que não é qualquer utensílio, não. Agora, esses utensílios aí de plástico, né? De madeira, de barro, né? Que a gente vê aí, né? Que tem. Esses daí não são de qualidade, não. Esses daí é para usar diariamente. Então, isso mostra que nós não somos qualquer um. Nós somos filhos herdeiros de Deus, né? Para ser usado como Ele quer. Somos escolhidos por Deus. Agora, esses que são sem valores são aqueles que não têm o Senhor. São aqueles, né, que não têm valor. Nós temos valores. Então, se temos valores, né, nós temos que ser deixado gastar para a boa obra do Senhor, como o Paulo vem mencionando para Timóteo. Então, ele deu esse exemplo aqui, bem claro, específico, né, dizendo que é importante ele manter-se limpo, ele cultivar esse amor, se esforçando na presença de Deus, buscando com qualidade, né, se envolvendo, não tendo do que se envergonhar, porque ele foi chamado para dar testemunha de Cristo e ele fazendo assim, agindo assim, será usado como instrumento de bênção. O Senhor vai usar ele poderosamente, né, pois mantendo a sua disciplina, o seu amor constante ele com o Senhor, ele não se desviaria. Então, todo o ensino de Paulo, ele vem mostrando isso para Timóteo, para que ele venha sempre estar lembrando das palavras, do ensinamento que ele vem dado para ele, e manter-se firme, né, na palavra do Senhor, né, porque Deus há de usar ele, há de abençoar o ministério, a vida dele, e vem dizendo para ele também fugir, né, de tudo que aquilo que vai estimular a paixão da juventude. Em vez disso, busca a justiça, fidelidade, o amor e a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro, que agora ele deveria de estar, né, entre os irmãos, aqueles que falam a mesma língua, aqueles que estão na mesma fé, né, e vem estar ali unido ao Senhor. Ele deveria de estar unido a essas pessoas que proferem a mesma fé, falando a mesma língua, né, para que assim ele não se desvie, né, para outra rota, pois ele andando com pessoas de fé, aqueles que têm um coração limpo, coração puro, para que ele não se desvie, né, e assim seja um relacionamento de amizade saudável, que tenha a paz e a presença de Deus, né? Ele diz assim: digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas, né? Então ele também vem advertindo a ele, além de estar falando da vida espiritual, ele também vem ressaltando aqui que é importante ele não se envolver com essa discussão tola que faz gerar brigas, né? Porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Então era necessário ele guardar o coração dele, manter-se firme, né? Andar no Espírito, né? Para que ele não venha dar vazão para o inimigo, dar brecha para o inimigo.
o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Aqui ele já vem instruindo, né, porque ele sabe que essa jornada a qual o Timóteo ele tá andando agora, propagando o evangelho, então ele teria ainda experiência, mas ele já vem divertindo, já vem ensinando pela experiência de Paulo, então ele já vem orientando o Timóteo, né, para que ele venha sempre estar se desviando dessas rotas aí, que não leva a nada, que só tira a presença de Deus, né, e ele vem dizendo assim, né, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos. Então, ele entendendo que a presença de Deus, né, não está em situações, né, de briga, em situações tola, que vai tirar o foco, a presença de Deus. Então, ele vendo que isso não edifica, que ele deveria se afastar, mas o que edificasse, ele deveria permanecer ali, mantendo o contato, mantendo a união, a amizade em Cristo. E ele vem dizendo assim, que ele deve se manter amável com todos e ser paciente, tanto para ensinar, para... Então, ele vem dizendo aqui, né? Deixa eu concluir aqui. Instrua com mansidão aqueles que se opõem à presença, que se opõem à esperança que Deus o leva a arrependimento, né? É claro, né, que ele vem advertindo aqui para ele tomar cuidado, porque o inimigo ele é astuto e ele vem, né, muitas vezes para tentar gerar briga, porque o inimigo já anda manifestado. Então, ele vai encontrar pessoas, né, diferentes, ninguém é igual ao outro, né? Pessoas com temperamento mais elevado e as outras mais calma, enquanto aquelas que têm um temperamento mais explosivo, temperamento mais forte, que ainda está se convertendo, que ainda estão ali ouvindo a palavra, né, para ter paciência com essas pessoas, né, pois mantendo a mansidão, mantendo a tranquilidade, ensinando com paciência, será necessário, né? Porque ninguém vai mudar tentando convencer com suas palavras, mas através da palavra de Deus, do ouvir a palavra, né? Do ensinamento da palavra, as pessoas ouvindo, o Espírito Santo trabalharia, convenceria as pessoas do erro, do pecado e fazia assim elas se arrependerem, né? Então, cada pessoa ela tem um caráter, cada pessoa ela tem uma vivência familiar diferente, né? Outra tem uma base mais firmada, outra não tem aquela estrutura. Então são pessoas que são difíceis, né? E tem outras que vai manifestar, né, na frente com palavras que vão machucar e deve relevar muitas vezes para não se prender ao laço, a estratégia do inimigo, né? Porque o inimigo é assim, né? Ele quer tirar a paz para assim poder tirar o foco e gerar confusão. Então ele vem detalhando aqui, né? E ele vem explicando aqui direitinho, né, como ele deve suceder em relação a isso. E construa com mansidão aqueles que se opõem, na esperança que Deus leva ao arrependimento, que somente Deus vai levar essas pessoas ao arrependimento, né? Então, tem pessoas que estão vindo para o Senhor, elas ainda não disseram sim, mas estão ali ouvindo a palavra, mas não tem aquele compromisso. Ainda não aceitou Jesus, então deveria de ter a paciência, né? Não contender, deixar Deus tocar no coração e tratar com amor, né? Ele vem dizendo assim, e assim conhece a verdade, né? Então, eles vendo que esse acolhimento, esse amor dele para com o povo, eles iam, né? Eles iam ver verdadeiramente Cristo na vida deles, né? E a palavra temperada faria diferença, né? Porque o Espírito Santo estaria operando e assim eles tomariam passos de fé, né? Pelo testemunho, pelo que ouviu, porque é o Espírito Santo que vai trabalhando. Então, essas pessoas, ela tem um tempo que não tomou essa decisão, ela muitas vezes precisa de tempo para ela, né, para absorver, para raciocinar. Então, cada pessoa é diferente. Uma já toma decisão logo, a outra vai caminhando, vai ouvindo, vai até o momento que ela se sente preparada. Então, ele diz que tem que ter esse respeito.
tem que manter a calma, a paciência, né? Então, ele vem dizendo assim, então voltarão ao perfeito juízo. Então, essas que ainda estão ainda naquele processo de construção, né, por Deus, Deus ainda está batendo ali no coração, ela ainda está negando, está rejeitando, mas está ali ouvindo, e toda vez que ela ouve a palavra, estando ali ouvindo a palavra, a qual ele vem pregando, anunciando, né, essa é a oportunidade que Deus está dando para eles, batendo no coração deles. Até o momento que estiver sensível à voz de Deus e Deus ter a liberdade de agir. Então voltarão ao perfeito juízo. E quando assim ouve e aceita, eles passam agora a ter o perfeito juízo, né? Eles passam agora a entender e tomar decisão. Ou seja, a luz chegou para eles, porque clareou a mente, clareou os olhos, eles entenderam e tomaram a decisão, aceitou Jesus e assim está salvo. Então, o Espírito Santo, ele trabalha da forma dele, né? Então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo que prendeu para fazer o que ele quer, né? Então, isso é a instrução de Paulo para o servo Timóteo, o pregador do Evangelho, que estava aqui, né, sendo instruído e dizendo que ele deveria sempre se pegar a fé e o amor de Jesus Cristo como modelo, né? Como ele vem aprendendo quando ele pregou a palavra e Timóteo estava ali ouvindo, que esses ensinamentos, o qual ele ensinou, ele venha se reter no coração, e agora, mais uma vez, ele ensinando, instruindo e preocupado com a vida espiritual de Timóteo, né? Porque para se passar à frente, para se dar a bênção, é necessário estar cheio, é necessário estar forte espiritualmente, é necessário buscar do alto para poder passar, não pode estar vazio, né? Tem que estar ali construindo a sua intimidade sobre a rocha firme, para que assim o que sai dele venha a ser para abençoar, venha a ser com qualidade, né? Essa presença, e assim as pessoas serem abençoadas, tocadas pelo Espírito Santo, né? Nas pregações, né? Então ele vem dizendo que uma vida assim alicerçada, fortalecida, ela vai ser usada por Deus, né? Ou seja, o coração dele estando sensível à voz de Deus, Deus vai poder usar, vai poder se revelar a ele, e ele vai compreender, e assim Deus vai fazer dele um instrumento de salvação, em nome de Jesus. Amém? Então era necessário ele se esforçar para ser um trabalhador aprovado por Deus, né? E isso também é para nós, manter-se firme cada vez no Senhor, para sermos aprovados por Ele. Então, o tempo todo Deus está a nos observar, a nos vigiar, né, em todos os detalhes, assim como o inimigo também, ele vigia o tempo todo a nossa vida, ele fica a nos observar, né, para tentar acusá-los, é verdade. E Deus fica a nos observar para ver como estamos saindo. Se estamos sendo filho obediente, se estamos colocando em prática, se estamos sendo esse trabalhador aqui, né? Se esforçando todos os dias, pois o reino de Deus, ele é conquistado dia após dia, né? Ou seja, a nossa vida, ela é construída diariamente espiritual. Todo dia você vai estar lançando a semente no teu coração. Você vai estar ali mantendo a sua comunhão, sua disciplina, o seu diálogo com o Senhor todos os dias. Então, você está mostrando que ama o Senhor. E a mostrar o amor, né? Nós sabemos que é você estar ali falando com o seu Pai, conversando com Ele, né? Você está ligado ao céu e você está ali, né? O Pai está ali te ouvindo. Você marcou encontro com Ele, todo dia você tem encontro marcado com Ele, então você está se expressando, Ele está te ouvindo. Ele tem saudade de ouvir cada um de nós, né? De ouvir dos nossos lábios o perfeito louvor, né? Então, Ele quer cada vez mais que nós estejamos ali vinculados com Ele. E esse amor que nós demonstramos,
né? Ele vai crescendo à medida que nós se esforçamos, damos de nós, para que ele venha crescer em nós, né? Então, um compromisso, eu entendo que um compromisso com Deus é diário, né? Pois uma casa vazia, ela não tem dono. Se não tem dono, todo mundo vai ter acesso de entrar nessa casa. Mas nós que somos de Deus, temos um morador fixo, né? Que é com permanência. O Senhor é o primeiro da nossa vida. E se Ele é o primeiro, nós vamos procurar agradar a Ele. E agradando a Ele é estando o quê? Longe, separado daquilo que desagrada a Deus. Mantendo respeito e temendo a Ele, a palavra dEle, colocando em prática, né? Então, se eu amo a Ele, eu vou praticar esse amor. Eu vou fazer o que é certo. Todo dia eu vou falar com Ele. A nossa amizade cada vez vai se estreitando. A nossa amizade cada vez vai ficando com qualidade. Porque uma amizade é você conversar, é você se dialogar, é você não perder esse contato, esse vínculo da amizade. Quando uma amizade fica longe, é porque essa amizade se esfriou, né? E se esfriou é porque está longe do Senhor. E se está longe, tem que voltar a esse amor, né? E para voltar, tem que se colocar na presença de Deus, guardar a palavra de Deus no coração. Amém? Eu não vou me estender muito, você é um vaso de honra, você é um utensílio que é usado para fins honrosos. Você é um utensílio de valor, ao qual Deus vai usar para toda boa obra no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você grandiosamente e que você se deixe ser usado pelo Senhor, porque você foi escolhido por Deus para ser a testemunha dele aqui no nome de Jesus. Fique na paz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.